eu não tinha dimensão de para onde o Senhor iria nos guiar na palavra dele. Eu acho que é isso que faz da palavra do Senhor maravilhosa. Eu acho que é isso que Isaías quer dizer quando ele diz que a palavra do Senhor não volta vazia. É isso que o autor, o escritor aos Hebreus, diz que a palavra de Deus ela é viva, porque o Senhor vai nos surpreendendo, o Senhor vai nos dando a tua palavra e vai guiando a igreja por meio da tua palavra. Então eu queria convidar você a curvar a tua cabeça mais uma vez, para nós orarmos diante do Senhor e pedirmos a bênção dele sobre nós nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero a Deus pedir a Ti, Senhor, que o Senhor esteja, Pai, ao nosso lado, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração. Eu te peço, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, Pai, que mesmo apesar de mim, ó Deus, o Senhor seja misericordioso e fale ao coração dos meus irmãos. Que essa palavra alcance, ó Deus, aqueles que precisam alcançar, que ela exorte, que ela repreenda, mas acima de tudo que ela edifique, Pai, os nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, me acompanhe aqui na introdução. Nós vamos ler o capítulo inteiro, mas nós vamos devagar aqui na nossa introdução e entraremos no texto bíblico. Olha que interessante para nós aqui. Hoje já é dia 25 de janeiro, certo? Aquela empolgação das pessoas, a empolgação que muitos de nós sentimos no dia 31, dia 30 de dezembro, na virada do ano, ela já foi embora. Quantas pessoas você acha que pagaram o plano anual da academia e hoje é dia 25 e eles não foram nem um dia ainda? Muitos, né? Mas eu não paguei o anual, a nossa mensal. Então, muitas das nossas resoluções, muitas das nossas ideias, planos, já se passaram 25 dias, e a maioria de nós não saímos do lugar ainda, não é verdade? Porque essas coisas não funcionam, ou melhor, não é assim que funciona. Então, algumas coisas que nós dissemos que nós íamos fazer ou ser nesse ano, já abandonamos, muitos já abandonaram, não é verdade? O que Neemias está enfrentando aqui é uma jornada dificílima. Reconstruir uma cidade, reconstruir uma nação, caminhar com um povo que perdeu a sua identidade, como nós falamos semana passada, e acima de tudo, ter que enfrentar a oposição dos inimigos de Israel. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, olha o que o versículo 1 de Neemias 4 diz: quando Sambalate, ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ele ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstrua, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedra. Olha que interessante. Quando os inimigos perceberam que havia um movimento de Deus, um movimento de Deus para reconstruir a cidade de Jerusalém, o texto começa dizendo para mim e para você o quê? Eles ficaram irados. Se você se lembra, há 2 semanas atrás eu disse que ao nosso redor, da nossa vida, às vezes, familiares, amigos próximos, pessoas ao nosso redor, na empresa, no trabalho, essas pessoas elas gostam, muitas vezes, não todo mundo, tá? É só um exemplo. Gostam quando nós estamos passando por situações difíceis. Eu disse que tem pessoas na nossa vida que se alimentam da nossa desgraça. Não se engane, irmão. Não se engane. Isso existe.
E Sambalá e Tobias, como eu disse também nas semanas anteriores, eles não são pessoas de um povo inimigo. Eles são pessoas que estão ali no meio do contexto, mas eles estão irados, eles estão indignados. A palavra hebraica aqui também poderia ser traduzida por eles se ofenderam. Mas por que reconstruir a minha vida te ofende? Já passou por isso alguma vez? Quando a tua vida estava arrebentada, quando o teu casamento estava em crise, arrebentado, não incomodava ninguém. Mas quando você começa a se posicionar, fechar as coisas erradas, começa a caminhar diante do Senhor, começa a querer cumprir a palavra, parece que isso incomoda as pessoas, mas desculpa, esse ano nós começamos daquele jeito aqui na igreja. Nós também incomodamos o inferno. Eu não sei se com você foi assim, mas na minha caminhada cristã, quantas vezes eu vi pessoas chegarem à igreja e de repente a vida da pessoa parece que piorou. Num primeiro momento, é claro. Por quê? Porque Satanás vai chutar um cachorro morto, irmão? Não vai. Mas quando nós nos posicionamos, começamos a orar, começamos a jejuar, estamos caminhando com o Senhor, lendo a palavra, caminhando na palavra, disposto a obedecer a Deus, esse aí faz sentido Satanás se levantar, ou não? Faz. Então nós precisamos começar a compreender a dinâmica da vida espiritual, e é isso que Neemias está falando para nós aqui. Mas num quarto lugar aqui, num quarto ponto, os inimigos chamaram o povo de Israel de fraco. E por fim, riram da sua espiritualidade. Será que eles vão sacrificar a Deus agora? Será que eles vão trazer sacrifícios e ofertas a Deus? Será que essas pedras podem renascer? Será que vão terminar essa obra? Será que eles vão conseguir fazer o que eles estão dispostos a fazer? Eles estão rindo da nossa espiritualidade, estão rindo da nossa vida com Deus. Mas vamos lá, o texto continua. Estou na introdução ainda, irmãos. Versículo 4, ele diz assim, olha só o versículo 4: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. O que Neemias está fazendo aqui? Orando. Olha como Neemias apresenta o texto para mim e para você. Quando os inimigos souberam que nós estávamos reparando os muros de Jerusalém, eles ficaram irados, se sentiram ofendidos, então começaram a zombar, a tirar sarro, a se levantar, a perseguir e tudo mais. O que Neemias faz? Vai lá tirar satisfação com eles? Não, Neemias ora. O que Neemias orou? Vamos ler? Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo perseguidos. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles. Na linguagem de hoje, seria aquela frasezinha que o pessoal fala hoje em dia, né? Que o que você deseja para mim, te caia sobre a tua cabeça em dobro. É o que Neemias mais ou menos está orando aqui. Que o desprezo que eles fizeram conosco, caia sobre a cabeça deles. E faça com que sejam despojo no cativeiro. Porque Deus havia lançado Israel no cativeiro, e agora Israel estava lutando para se reconstruir, e Neemias ora, que eles sejam mandados para o cativeiro agora. Não cubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante do Senhor, porque Ele te provocou a ira na presença dos construtores. Presta atenção no que eu estou te falando. Quem está irado aqui? Neemias está irado? Os construtores, os trabalhadores estão irados? Quem está irado? Deus. E por que Deus está irado? Eu falei semana retrasada isso. Porque essa obra não é minha, não é sua, ela é de quem? Deus. Será que você pode, por um momento, olhar para o teu casamento, olhar para o teu marido, olhar para a tua esposa, olhar para os teus filhos, para os teus netos, para a tua família, e pensar assim, isso aqui é obra de Deus? E entender que todas as vezes que nós nos dispormos a reconstruir os muros ao redor da nossa casa, nós vamos enfrentar oposição? Ou você acha que Deus brinca de ser Deus como eu e você brincamos de ser crente? Ou você acha que Satanás está brincando de ser um mal?
como muitas vezes eu e você brincamos de ser crente. Mas a primeira coisa que Neemias faz, ele faz o quê? Ele ora. Ah, Caio, você está muito da hora. Ele ora. Tudo errado ali. Tem 3 verbos nessa oração aí, meu irmão, que eu preciso que você preste atenção comigo. Olha que interessante. Os 3 verbos dessa oração. Ele ouve. Ele ora. Olha só. Para que Deus ouça o que o inimigo está falando. É óbvio que Deus está ouvindo. Certo? Em segundo lugar, ele pede para que o desprezo recaia sobre a cabeça deles. Olha que interessante. Em terceiro, ele ora para que Deus faça justiça. O intuito do inimigo, então, é sempre desanimar os que estão trabalhando. Mas, vamos continuar o texto. Versículo 6. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura. Porque o povo tinha o quê? Tinha o quê, irmão? Ânimo. Ânimo. Sabe por que a gente faz resolução de novo ano e a gente abandona? Porque a gente não tem ânimo para cumprir. Mas olha o que o texto está falando para mim e para você ali. Mesmo assim, olha só, com perseguição, com palavras de afronta, com tudo que eles estavam fazendo, toda a muralha foi acabada até a metade da altura. Ou seja, eles fecharam a muralha. Fecharam. Ainda que pela metade da altura, mas estava fechada. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Se eu e você tivermos ânimo para trabalhar, Deus, Ele vai nos abençoar. Esse detalhe na palavra não está aqui em vão. Mas quando Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas, os asdonitas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começava a fechar as brechas, eles ficaram mais irados ainda. Olha que interessante. Todos se juntaram de comum acordo para vir atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E em último lugar aqui, trabalho. O povo tinha ânimo para trabalhar. Os inimigos começam a atacar. O texto fala que eles começaram a entrar dentro de Jerusalém para causar o quê? Confusão ali. Olha o que o texto está falando, irmão. Não sou eu. Está aqui, ó. Todos se juntaram de comum acordo. Todos quem? Sambalá, Tobias, os árabes, os amonitas, tudo mais lá. Para atacar Jerusalém e criar confusão ali. O texto está claro. Foram para Jerusalém para causar confusão. E o que Neemias e o povo faz? Ora novamente. Mas tem uma verdade aqui. Aquelas palavras dos opositores havia abalado o coração de Israel. O nosso coração se abala, não se abala? Se abala ou não? Se abala. Com as má notícias, com os levantes, com as coisas que acontecem ao nosso redor. Era assim que estava o coração de Israel. Então, se lembre, essa obra não é de Neemias. Essa obra não é de homens. Essa obra não é sobre Neemias. É sobre o que Deus está fazendo. Então hoje, eu quero falar com vocês sobre Deus fortalece e anima o seu povo por meio da comunhão. Por meio da comunhão. E eu quero falar 3 coisas apenas para sermos o mais breve possível aqui. Vamos ler comigo o texto? Porque em primeiro lugar, Deus ele usa famílias. Deus trabalha com famílias. É por isso que a tua família é importante para Deus. Vamos lá, voltemos para o texto. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores não têm mais forças. Por quê? Porque os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, não verão nada, até que entremos no meio deles e o matemos. Você está vendo? Você percebe que lá no primeiro dia, eles estavam rindo, eles estavam zombando,
estavam tirando sarro de Neemias, tirando sarro dos líderes. O segundo passo, eles entraram em Jerusalém e começaram a mandar o WhatsApp, a ir na casa um do outro, a começar a desanimar. Qual é o terceiro agora aqui? Eles estão dispostos a matar. Não se engane, irmão, não se engane. Olha só, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Tem gente disposta a matar para que a obra pare. Quando eu falo obra, você pode imaginar inúmeras coisas. Se eu tivesse sentado aí no teu lugar, anotando, como eu sei que alguns de vocês gostam de anotar, ou prestando atenção, quando eu ouvisse esse texto, matar para que a obra pare, eu pensaria em inúmeras coisas. Eu pensaria a obra que Deus está fazendo em mim, na minha esposa, no meu filho. Eu pensaria a obra que Ele está fazendo na minha vida, no meu ministério, na minha jornada ministerial. Eu pensaria na salvação de alguns da minha família que ainda não são salvos. E nós oramos e pregando o Evangelho, é uma obra que Deus está fazendo. Filipenses 2,6 fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Mas eu também pensaria na obra, na igreja, no trabalho da igreja, evangelização do bairro, da cidade. Eu pensaria que nós temos alguns irmãos de capela que estão vindo aqui na igreja, cidade do lado, que não tem igreja presbiteriana ainda. Tudo isso eu pensaria se eu estivesse aí no teu lugar sentado. Mas o que eu preciso que você entenda é que seja qualquer obra dessas que eu estou falando para você, você saiba que os opositores, eles estão dispostos a entrar no nosso meio e matar, para que essas coisas não aconteçam. Versículo 12: os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por família, famílias, nos lugares baixos e abertos, por trás da muralha, com as suas espadas, lanças e arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei e disse aos nobres e magistrados e ao resto do povo: não tenha medo deles, não tenha medo dos opositores, lembre-se do Senhor grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, filhos, filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Então, em primeiro lugar, como que Deus anima e fortalece o seu povo por meio da comunhão? Em primeiro lugar, Deus trabalha com famílias. Deus é o Deus da família. Mas a pergunta que eu te faço é: como estavam as famílias? E eu automaticamente posso perguntar para você: como está a tua família? Eu posso dar um passinho para trás e perguntar para você: como anda teu casamento? Como anda o teu relacionamento? Como você tem, para quem tem filho pequeno ainda, como você tem criado o teu filho? Para quem já tem filho casado, como você tem se intrometido na vida dele? Pare! Como está o seu casamento? Como está a sua família? Como estão os seus filhos? Como estavam as famílias de Israel? Está lá no versículo 10 que eu li com você. Como que estavam as famílias? Eles estavam desanimados. E você se lembra por que eles estavam desanimados? Por causa dos entulhos. Eles estavam desanimados porque tinha muito entulho. A destruição que os babilônicos haviam feito era muito grande. E eles não davam conta de separar a pedra, levantar pedra, fazer tijolo, levantar muro, e escombro, e entulho, entulho. O fato deles estarem desanimados e haver presença de muito escombro e entulhos, o texto diz no verso 10 que eles estavam com um sentimento de: nós somos incapazes de reconstruir. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual é a situação da tua vida? Ou o que aconteceu na tua história que você um dia passou a pensar que essa área, ou essa pessoa, ou essa situação é incapaz de ser reconstruída? Eu quero que você pense isso. Eu quero que você abra o teu coração
e você seja honesto com você mesmo. E você se pergunte, o que na nossa vida, muitas vezes, nós achamos que é impossível de ser reconstruído, ou impossível de ser restaurado. Sabe por que eu estou perguntando isso para você? Porque eles estavam construindo uma cidade que estava em ruínas, cheio de escombro, cheio de entulho. Se você já reformou a tua casa alguma vez, esse meu exemplo vai ser ótimo para você. Quando você reforma uma casa, e deixa eu pensar melhor, quando você vai lá arrumar a sua casa, o que os entulhos simbolizam? O que os entulhos simbolizam? Perdas. Muito bem. O que os entulhos simbolizam? Coisas velhas, ou coisas que nós não queremos mais. Então eu vou quebrar essa parede aqui, não é? Se eu vou trocar essa janela, e aí o Noel vem aqui e derruba essa janela se tornou um entulho. Por que o Noel derrubou a janela? Porque nós não queremos mais essa janela. Essa janela é algo do passado. Essa janela não serve mais para nós. Por isso estamos trocando a janela. O entulho, então, dentro de uma obra, ele significa aquilo que precisa ser tirado. O entulho representa, por exemplo, se você vai trocar o piso da sua casa, porque está soltando, então, Noel, me corrija se eu estiver errado, mas não dá para fazer piso sobre piso quando o piso está soltando, dá? Não, você tem que tirar o velho. Então, o entulho do piso velho significa que aquilo não serve mais. Algo que está ruim, algo mal aconteceu na nossa vida. Diante desse exemplo, se quiser eu dou mais um, por exemplo, você vai pintar a parede, você tem que descascar, porque está soltando aqui, sujeira, pó, entulho. Aqueles entulhos representavam as feridas, as marcas, as dores de um dia terem visto a Babilônia destruir Jerusalém. Então, quando nós olhamos agora para Jerusalém, ela está cheia de entulho, e isso faz com que nós achamos que nós não vamos conseguir reconstruir novamente. Então eu vou repetir a pergunta agora para você. Quantos entulhos você carrega no teu coração? Quantos entulhos você carrega no teu coração? Quantas dores? Quantas mágoas? Quantas coisas do teu passado você está carregando nas tuas costas? Quantos perdões você está amarrado com ele, ao invés de você se livrar disso? Quantas coisas nós continuamos carregando como um grande piso que quebrou na nossa casa, e você colocou um piso novo lá, mas você está com aquele piso velho assim, andando para lá e para cá para a cidade. Quantas coisas nós estamos carregando? Quantas coisas têm pesado nos nossos ombros? Deus precisa de você e da tua família, mas para isso nós precisamos nos livrar dos escombros, meus irmãos. Amém? Limpe a tua casa, limpe a tua família dos entulhos, dos escombros, das coisas que nós carregamos. Se livre desse fardo, se livre desse fardo. Faça isso o mais rápido possível, porque o que Neemias está nos mostrando aqui é, ele vai usar famílias, e famílias como? Armadas, espada, lança, arcos. Ou você carrega a espada ou você carrega entulho. Amém? Deu para entender? Mas ele termina dizendo, esse primeiro ponto, no verso 14, ele diz assim: não tenha medo deles. Lembre-se do Senhor grande e temível, e lute pelos seus irmãos, pelos seus filhos, filhas, mulheres, e pela casa de vocês. A tua luta verdadeira sempre será pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos. Essa é a nossa verdadeira luta. Mesmo quando nós lutamos pelo Senhor, mesmo, irmão, mesmo quando eu estou vendendo pizza, no fundo, é pelos meus filhos que eu estou trabalhando para o Senhor. Nós estamos construindo uma história com Deus. Não desista da tua casa, não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos, não desista da tua família, ainda que tenha escombros, entulhos, opositores. Lembre-se,
é o Senhor, é Deus, que luta pela nossa casa e pela nossa família. Amém? Sabe qual é a nossa esperança? Guarde essa frase: Deus quer usar a minha família. Deus não vai restaurar teu casamento para você pousar para uma revista ou para o comercial de Doriana. Aquela família Doriana, sabe? Suquinho de laranja, mamãozinho, aquela coisa. Não. Deus não vai restaurar teu casamento para você ser uma influencer do Instagram. Deus vai restaurar famílias, porque Deus usa e trabalha a partir de famílias. Amém? Em segundo lugar, Deus fortalece o povo por meio da comunhão, porque Ele trabalha com um povo unido e organizado. Olha o que o verso 15 diz: quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus havia frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os que reconstruíam a muralha, os carregadores que por si mesmo, tá certo, tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Olha que interessante, com uma mão, está lá o Noelzinho com a colher de pedreiro, rebocando o muro, com a outra mão, uma espada. Está entendendo? Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Guarda esse detalhe. O que tocava a trombeta ficava ao lado de Neemias. O que Neemias está dizendo aqui é que Deus havia frustrado o plano dos opositores. As famílias agora estavam se reunindo. As famílias estavam reunidas. O povo, eles eram organizados. Neemias está dizendo que o povo se uniu. Alguns estavam construindo enquanto outros vigiavam. Sabe o que isso me mostra? O que nós conversamos na nossa aula hoje de manhã aqui. Deus quer nos ver andar em comunhão, em união, porque nós somos um só corpo. Mas deixa eu te falar uma coisa, na tua casa também é assim, não é? Um trabalha, o outro vigia. Quantos aqui? O marido saía para trabalhar e a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos. Ou seja, um estava com a colher de pedreiro no muro, enquanto a outra estava lá, vigiando, e orando, e cuidando. Eu posso perguntar para vocês aqui, muitos de vocês fizeram isso. Eu sei a história de alguns de vocês. Quantos anos o senhor saiu para trabalhar na polícia e a senhora ficou em casa orando para que nenhuma bala perdida achasse ele na rua? Quantos anos, Valéria? Porque os dois são polícias. Ah, os três. Quantos anos seu PP estava aí, passeando de avião, comendo comida boa, dormindo em hotel bom, né, dona Miriam? E a senhora estava em casa, orando para que o avião não caísse, não matasse esse jovem bonito aí. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Está vendo como a nossa vida, as histórias de cada um de nós aqui, elas estão intimamente ligadas com a verdade bíblica? Eu poderia falar de muitos outros aqui, alguns eu não sei, mas alguns eu sei, mas se eu falar todo mundo vai demorar muito. Mas a nossa casa também é assim. Mas no outro dia aí inverte. Aí a mulher se resolver alguma coisa, o marido fica em casa. Nós somos família, a gente faz tudo junto, não é assim? Essa semana eu falei para o Miguel assim: Miguel, eu vou citar você no sermão essa semana. Aí ele está aqui, ele vai ouvir. O Miguel, ele sempre se intromete nos assuntos de casa, sempre. É incrível, o Miguel, ele é assim. Só que às vezes nós estamos falando da lua, e aí ele entra no meio do caminho e eles estão falando da planta. E ele fala, mas a gente dá muita risada. Porque ele quer dar a opinião dele, mas ele nem sabe do que nós estamos conversando. Mas família é assim, não é? É ou não é? Família é assim. A gente ora junto,
a gente sofre junto, cada um dá a sua opinião. Na igreja também é assim. Um está orando, o outro está limpando, o outro está pregando, o outro está cozinhando, o outro está dando aula, o outro está vendendo pizza. Um evangeliza, enquanto o outro ensina, o outro aconselha. Um está passando necessidade, o outro está ajudando a sustentar o outro. Um reparte a sua prosperidade, enquanto o outro é generoso com a obra do Senhor, e assim sucessivamente. É disso que Neemias está falando. Deus quer usar um povo que caminha em união. E preste atenção nisso. Foi assim que Deus frustrou os planos dos opositores. Ele reuniu famílias como um povo ao redor do muro. Se a minha família se unir com a sua família, e a sua família se unir com a sua família, com a sua, com a da senhora, com cada um de nós aqui, nós somos capazes de fazer uma revolução nessa cidade. Quando eu falo revolução, eu não estou falando de arma, eu estou falando de amor, eu estou falando do evangelho, porque Deus quer usar famílias unidas, reunidas. E para terminar, em terceiro e último lugar, Deus trabalha para que o povo seja um. Lembra do cara da trombeta? Eu disse aos nobres, aos magistrados e o resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. Olha que loucura isso aqui. Jerusalém era uma cidade pequena, perto de outras, mas tinha sua extensão. E o muro, ele era todo ao redor de Jerusalém. Então, talvez a minha família estava do lado de cá, e a sua, presbítero Dario, estava ali do lado dali, e a do Noel estava lá. É isso que Neemias está falando aqui, ó. Nós estamos espalhados no muro, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, se reúna em volta de nós. O nosso Deus fará o quê? Lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra. Metade empunhava lanças, desde o raiar até o amanhecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite sirva de guarda e de dia trabalhe. Nem eu, nem meus irmãos, nem os servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um deitava com a arma na sua direita. Olha que doideira isso daqui. Estou terminando, irmão. Neemias percebe então que o povo está distante uns dos outros, que a muralha é muito extensa e que o povo está espalhado. Então Neemias usa uma estratégia: a trombeta. Quando os inimigos iam atacar a família do Noel lá, tocava a trombeta lá. Então a minha família que estava aqui, a do Cleito estava aqui, a do Dario que estava lá, todo mundo se reunia junto com a do Noel para defender. E depois que espalhava o inimigo, cada um voltava para o seu lugar. Aí o inimigo atacava aqui agora, toca a trombeta aqui, todo mundo se reunia aqui. Deu para entender a história? Agora vamos olhar para a nossa vida. Será que nós somos unidos na nossa casa? Olha que pergunta interessante. Comentei aqui na semana retrasada na IBD que o advento da tecnologia, com as redes sociais, celular, né? Instagram, Facebook, TikTok, o X e sei lá qual mais existe por aí. Às vezes você está no mesmo cômodo, ou às vezes sentado na mesma mesa, mas você não está presente, por causa dessa porcaria do celular. E eu não estou dizendo que você não pode, eu tenho, e está tudo certo. Eu só estou dizendo para a gente não deixar essas coisas atrapalhar a nossa presença com os nossos. O texto está nos mostrando que Deus trabalha quando nós estamos unidos. Assim é na tua casa. Por que você acha que eu coloquei o texto
que o Cleiton leu de Amós 3:3. Poderá andar dois juntos se não houver concordância? E por que ele estava na hora da contrição? Porque eu e você precisamos nos arrepender diante de Deus. Primeiro, porque às vezes a gente não concorda nem com o nosso marido e esposa. Como que vai? Como que as coisas vão dar certo se nós não conseguimos concordar? Na igreja então, piorou. Está vendo? O que Neemias está ensinando para mim e para você é uma segunda aplicação para o nosso coração. Não enfrente as batalhas sozinho. Não faça isso. Não faça isso. Eu sou o maior pidoncho, como diria minha esposa, da igreja. Se ela tiver com qualquer dorzinha, eu mando mensagem para muitos aqui que eu sei que oram por mim. Eu mando mensagem: ora para Elisa, Elisa está com dor. Manda ou não mando? Ora pelo Miguel, o Miguel está com febre. Irmãos, ora por mim. Teve um dia que eu mandei no grupo da igreja: ora por mim que o pneu do carro estourou no meio da rodovia. Estava indo para o seminário às 5 horas da manhã. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender isso que está aqui, ó, escrito, está projetado aqui. Nós não lutamos sozinhos. Talvez você possa enfrentar uma situação financeira que nenhum de nós tenhamos 50 mil reais para pagar a sua dívida do tigrinho lá. Mas nós podemos orar por você. Está me entendendo? O tigrinho é brincadeira, espero que seja brincadeira. Talvez eu não consiga resolver o teu problema, porque eu sei que muitos de vocês não podem resolver os meus. Mas só de você me mandar uma mensagem durante a semana e falar assim: eu estou orando por você, viu? Isso aquece o meu coração. Não aquece o teu? Sim ou não? Não lute sozinho. Compartilhe as tuas dores com a igreja. Olha o que Neemias está falando aqui. Quando alguém pedir oração no grupo da igreja, ou seja, a trombeta, não fica mandando figurinha no grupo da igreja, dancinha do TikTok lá. Manda oração, manda pedido de oração, manda uma coisa séria lá. Porque daí você está falando assim: olha, eu não quero lutar sozinho essa luta. Como eu disse para você, está passando por uma enfermidade, eu não posso ajudar, eu não sou médico, eu não tenho remédio, eu não sei o que eu posso fazer por você, mas eu posso orar por você. Talvez eu possa passar uma noite no hospital, ajudar você a revezar. Talvez algum irmão aqui possa se dispor a ir lá ajudar, como quando a minha esposa ficou internada lá por causa dos rins. Alguns irmãos se ofereceram: você não precisava ir em casa, fica com o Miguel, cozinhar para o Miguel, porque eu dormia com ela no hospital. Foi ou não foi? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Agora, se você não tocar a trombeta, meu irmão, não dá para saber. Você tem que tocar a trombeta. Porque quando nós ouvirmos que o Noel está tocando a trombeta lá, nós sabemos que a família do Noel, que está lá no muro, está passando por problema. Então, Cleiton, eu e você que estamos aqui na boa, precisamos ir lá com o Noel, porque o Noel está passando por problema. Olha a trombeta. Entenderam agora? Aprenda a ser igreja, irmão, em nome de Jesus. Igreja é isso. Igreja é nós caminharmos juntos. Eu não estou preocupado, o conselho dessa igreja não está preocupada com essas cadeiras, se elas estão vazias ou cheias. Eu falo isso para você do meu coração. Eu não estou preocupado com isso. Se eu quiser encher a igreja, pior que está gravando e vai para o YouTube, né? É fácil. Eu boto um banquinho aqui, com esse violão aqui eu encho a igreja em um mês. É só deixar eu pregar o que não presta e cantar o que não presta, que a gente enche a igreja. Não é isso. Eu quero que vocês sejam igreja. Compartilhei de manhã aqui para vocês o sentimento. Se envolver com a dor e a dureza e o problema de cada um e lutar para que vocês sejam um. Foi por isso que Cristo morreu. Foi por isso que Cristo orou. E eu termino, como sempre faço, falando do Evangelho para vocês. Vocês conhecem a história. Daqui a pouco Neemias vai bater em alguém, vai puxar o cabelo do outro. Neemias e Esdras fizeram as suas pataguadas, né? Mas Neemias vai falhar como líder.
assim como eu já falei com vocês e vou continuar falhando muitas vezes, porque eu sou ser humano. Os homens falham, você falha, mas você já sabe dessa história. Tem um que nunca falhou. Mas antes dele ir para a cruz, olha o que ele fez. João 17, versículo 14. Antes do nosso Senhor ir para a cruz, ele faz essa oração aqui, ó. Ele está orando, né? Pela unidade da igreja. E lá pelas tantas, no verso 14, Jesus está orando dizendo assim: Pai, eu lhes tenho dado a tua palavra. O mundo odiou eles. O mundo odeia eu e você. Porque eles não são mais do mundo, como também não sou. Eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por esses aqui, que estão aqui em Jerusalém comigo, nesse dia, que daqui a pouco eu vou morrer. Mas peço também, olha só, o seu nome está aqui, ó. Peço também por aqueles que vierem a crer em mim. Nós estávamos nessa oração aqui. Por meio da palavra, que esses que estão aqui hoje vão falar. Chegou até nós a palavra. A fim de que todos sejam, o que, irmão? Um. A fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu estou em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de Jesus ao Pai antes da cruz foi uma só: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Unidade, união da igreja, não é uma loucura, um delírio de pastor. Loucura e delírio de quem prega é a vontade do Pai. Jesus orou pela tua união com o teu irmão. Que nós sejamos um. Para você lembrar durante a semana, o Evangelho nos molda e nos transforma em um tipo de gente. O Evangelho nos molda e nos transforma em um tipo de gente que aprende a caminhar com o diferente, que aprende a perdoar e, acima de tudo, a amar o teu irmão. Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e que você possa se esforçar para viver essa palavra, para entender que Deus quer usar a tua família nessa igreja, que Deus quer colocar a sua família ao redor de uma muralha, e que a sua família não está sozinha, nós estamos juntos como igreja, e que nós precisamos ser um. Amém? Se coloque em pé, vamos cantar ao Senhor mais uma canção e nós já terminamos. Só que eu preciso que você nos ajude a cantar, irmão. Minha voz já foi.